Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro Deus Chama, do Ronald C. Prater, publicada pela editora Vida Cristã. Estamos já no terceiro chamado de Deus, né? A gente já viu o primeiro e o segundo chamado, que é pela criação e pela consciência, e agora estamos vendo o terceiro chamado, que é moralista e judeus igualmente culpados, né? E a gente vai ler a última parte desse terceiro chamado, que é, na realidade, um bate-papo aqui, um bíblico, né? Um estudo bíblico de Ron, que é o Ronald, né? O autor aqui do livro. Ele se chama aqui de Ron, com o João. E a última coisa que Ron falou foi, no último vídeo da gente, se você não viu, volte aí na minha playlist e vê os vídeos anteriores aí. Diz assim, Ron: você está bem? Você está bem perto do que acredito que Paulo tinha em mente. Não se trata tanto do coração e da mente deles se tornarem a sua lei. Seria fácil demais justificar desse modo qualquer coisa que o coração do indivíduo quisesse fazer. Eu explicaria isso de forma diferente. Diria que a lei de Moisés, a qual o gentil não tem acesso, tem seu substituto na mente e no coração do gentil. Podemos pensar na lei de Moisés como lei com um L maiúsculo, e na criação e consciência como lei com um L minúsculo. Algumas vezes gosto de imaginar a lei de Moisés, na sua essência entre os gentios, delegando poderes à do coração e da mente para agir com a sua autoridade. Todos têm então lei, com a letra minúscula, L minúsculo. Alguns são privilegiados em ter a lei com L maiúsculo, como os judeus, e outros possuem apenas a lei com L minúsculo, como os gentios. Mas, em circunstâncias alguma, qualquer pessoa ficou sem alguma espécie de lei. Mas sei se isso ajudou ou não. Não sei se isso ajudou ou não. Espero que sim. Aí João diz: ajudou muito, sim. Como você disse, todos têm uma lei. Ron diz: certo. Por exemplo, todos os que dirigem um carro sabem instintivamente o que fazer numa estrada. Em outras palavras, nossa mente e coração nos impelem a dirigir com cuidado, respeitar os outros, ficar atento aos pedestres e não colocar a vida de ninguém em risco, dirigindo perigosamente. Conhecemos esses deveres de trânsito por natureza, por assim dizer, mas o Departamento de Trânsito não acredita que a mente e o coração sejam restrições suficientes neste sentido. Portanto, ele reforça os ditames do nosso coração e mente com inúmeros sinais colocados nas estradas e avenidas. Nesta alegoria, nesta analogia, os sinais do Detran seriam leis com letra maiúscula, um tipo de lei secular de Moisés. Teoricamente, esta lei tornaria visível pelo Detran, tornada visível pelo Detran, deveriam produzir um motorista melhor do que o produzido sem os sinais em questão. Embora este último motorista possa discernir e honrar instintivamente o ideal de boa direção e de segurança que esses sinais são destinados a exaltar. Em consequência, o transgressor dessas leis escritas precisa saber que um castigo mais severo do que o simples remorso o espera às mãos do Estado.
Um motorista melhor, neste caso, não significa um motorista mais amoroso, pois a lei não pode produzir amor, mas um motorista mais cauteloso ou temebroso. Temeroso. Temeroso no sentido de ter noção dos danos que a falta de atenção nas estradas podem causar, e temeroso do castigo, caso seja apanhado em alguma violação das leis de trânsito. Nesse sentido, o motorista medroso conhece muito bem a multa aplicada a quem dirige sem cuidado e, como resultado, fica muito mais alerta nas estradas do que aquele que só discerne o ideal de dirigir com segurança. A premissa por trás das leis do Departamento de Trânsito é que é melhor ter motoristas prudentes e nenhum acidente do que motoristas descuidados que provocam tragédias. A lei escrita faz as multas específicas corresponderem à violação específicas da sua lei e protege, dessa forma, a sociedade dos transgressores ousados, de um modo que a lei não escrita do coração não pode fazer. Fica certamente mais fácil identificar e punir esses violadores. Teoricamente, os radares e câmeras não mentem. As leis são visíveis e compreensíveis para todos. Mas, qualquer que seja a forma em que decidamos considerar esses dois tipos de lei, continua sendo verdade que qualquer delas, a não escrita ou a escrita, devem ser suficientes para bloquear nossos piores instintos. Quando decidimos contrariar qualquer delas, os apelos da mente e do coração ou as leis escritas e expressas da sociedade, não podemos afirmar que não havíamos sido informados de antemão. Quando agimos mal, deliberadamente, não podemos dizer: espere um pouco, não vi o decreto contra esse ato colocado em nenhum lugar. Mesmo na ausência de uma lei escrita expressamente, sempre há uma lei interna nos dizendo que tais atos são prejudiciais. Todos, em toda parte, sabem instintivamente como dirigir o comportamento errado do certo. Como distinguir o comportamento errado do certo. Isto, em resumo, é a essência do versículo 15. Aí João diz: está bem, mas você está dizendo que as leis da sociedade são para nós, gentios, o que a lei de Moisés era para os judeus? Aí Ron diz: João, essa é uma pergunta muito perspicaz. Não, as leis da sociedade não correspondem à lei de Moisés, item por item. A razão mais óbvia, naturalmente, é que a lei de Moisés era essencialmente uma constituição religiosa para um povo especial numa época especial. Mesmo assim, eu diria que as leis sociais de hoje correspondem aos regulamentos explicitamente sociais da lei de Moisés. Ambas compartilham o objetivo comum de promover a justiça e relações sociais sadias. Aí João diz: essa resposta me convenceu. Todavia, o bem é tão difícil de obedecer, de seguir. Aí Ron fala: você tem razão nisso. Concordo plenamente. Só estou enfatizando que, ao agirmos errado, não podemos afirmar ignorância ou inocência. Aí João diz: esse pode ser o caso, mas não se aproxima de modo algum das boas notícias que a maioria das pessoas, inclusive eu, associam com o cristianismo. Por que todas essas informações negativas? Ron diz:
Essa é a pergunta certa para fazer, João. Paulo está falando de uma doença espiritual e ajuda muito se considerarmos esta discussão em termos médicos. Ninguém exige que o médico nos dê apenas boas notícias, antes de revelar a verdadeira natureza de um mal ou dar-nos uma receita. Primeiro, a verdade, depois a cura. O diagnóstico primeiro, depois a receita. A verdade principal, nesse caso, é o fato do nosso pecado. Tudo de valor subsequente tem de ser construído sobre o conhecimento da nossa condição, nosso pecado. A cura certamente ficará disponível. João, na hora apropriada, aqui ele está concluindo, né? Peraí. A cura certamente ficará disponível, João, na hora apropriada. Entretanto, a verdade deve ser contada primeiro. Lembre-se, o Evangelho é uma operação resgate. O Evangelho só faz sentido no contexto de um risco, mas temos de entender primeiro o perigo que requer um resgate. O perigo é que os nossos pecados têm consequências, tanto agora como mais tarde. Não podemos realmente curar a nós mesmos. Você percebe o que estou tentando enfatizar? Primeiro a verdade, depois a cura? Aí João diz: compreendo muito bem o ponto que está querendo ensinar. Aí Ron diz: se compreende, então o restante do capítulo será muito fácil de entender. Leia para nós os versos 17 a 24. Aí João vai ler, né? Romanos 2, 17 a 24. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e tem glórias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestres de criança, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furta? Dizes que não se deve cometer adultério e comete? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te gloria na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Aí Ron vai explicar. Em todas as leituras que fizemos, o judeu se considerava superior ao gentio. Ele foi, de fato, chamado por Deus para ser guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes. E certamente se considerava assim. No decorrer do tempo, entretanto, ele reformulou esse privilégio, transformando-o em imunidade pessoal. Esta expectativa em isenção e não se esforçou para viver retamente diante dos gentios. As coisas que ele abominava no comportamento dos gentios passou também a fazer. Era a velha rotina de considerar certas coisas como garantidas, de não apreciar o que se possui. A reação dos gentios foi previsivelmente negativa. Podemos imaginá-la mais ou menos assim. Se vocês se consideram o povo escolhido e agem dessa forma, podem então ficar com a sua adoração de Deus.
Ela não está, obviamente, tornando vocês melhores e só nos antagoniza. Se ser o povo escolhido produz o que vemos todos os dias, vocês podem então continuar sendo o povo escolhido quando quiserem. Não queremos nada com o seu Deus se tudo que ele faz é mostrar esse favoritismo insensato e inútil. Que palavras, né? Algo como isso deve ser a interpretação exata do versículo 24. Você pode compreender o ceticismo dos gentios em relação à crença dos judeus em Deus e quanto a qualquer valor que ela pode ter para eles? Aí João responde: isso faz realmente sentido. Aí Ron diz: leia para nós os versículos 25 a 27. Você vai ver que não foi nada para Paulo fazer, exceto resumir o que ele estivera dizendo nesse segundo capítulo. Aí João vai ler. Capítulo 2, versículo 25 a 27. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Aí Ron vai explicar. João, penso que você conhece o significado clínico da circuncisão, não é? Mas conhece o significado simbólico desse ato? Conhece o simbolismo espiritual ligado à circuncisão? Aí João diz: não, não conheço. Aí Ron vai explicar. Abraão foi o primeiro homem na Bíblia a ser circuncidado. Deus instituiu a circuncisão como um símbolo físico do compromisso espiritual de Abraão, seu coração entregue a Deus pela fé. Abraão transmitiu esse ritual aos seus descendentes. Ele representava a relação íntima que todos os judeus deveriam ter com Deus. Numa nota mais negativa, mas essencial, ela expressava a necessidade de purificar o coração de todos os impedimentos, a fim de que a palavra de Deus pudesse influenciar livremente a vida da pessoa. Quero ler uma curta passagem de um dos últimos profetas judeus, Jeremias. No capítulo 4 de Jeremias, versículo 3 e 4, ele diz: porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campos novos, e não semeais entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homem de Judá e morador de Jerusalém, para que o meu furor não saiam como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Nos versos que acabou de ler em Romanos, se substitui a palavra circuncisão pela frase sendo judeu, irá entender perfeitamente o ponto de Paulo. Aí João diz: então o judeu que não praticava a sua fé não era melhor do que os gentios? Ele pergunta. Aí Ron vai responder: esse é exatamente o ponto de Paulo. O gentio, temendo a Deus, está em melhor situação com Deus do que um judeu irreligioso. Agora
vem o ponto-chave. Leia os 2 últimos capítulos do capítulo 2 de Romanos, os versículos 28 e 29. Aí João vai ler. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aí Ron vai explicar. Você pode imaginar o golpe que deve ter sido para o judeu que se orgulhava da sua nacionalidade? Paulo não pretende castigar seus patrícios judeus só para se divertir. Está simplesmente lhes dizendo a verdade, na linguagem mais forte e clara que pode usar. O apóstolo arriscou ser rejeitado porque os amava. De fato, mais adiante na carta, ele diz que seu coração se partira por causa da incredulidade dos seus conterrâneos. Ele chegou até a declarar que se disporia a sofrer o castigo eterno a favor de seus companheiros judeus se isso resultasse na salvação deles. Ninguém pode então afirmar que Paulo odiava seus irmãos judeus na carne, ou que ele queria a destruição deles, ou que tinha qualquer sentimento de vingança contra eles. Não havia ninguém mais orgulhoso da sua herança do que Paulo, mas também ninguém mais triste ao ver a incredulidade dos judeus. Ele precisava, porém, dizer a verdade, e a verdade que contava aos olhos de Deus era o coração. João, você notou qualquer sentimento antissemita neste segundo capítulo de Romanos? João diz, de modo algum. E Ron vai falar, nem eu. Paulo se importava tanto com seus patrícios que arriscou o repúdio deles na esperança de que alguns pudessem ser salvos. Mas aqui está a nota em que devemos terminar. Vimos agora, João, que tanto os gentios quanto os judeus são culpados diante de Deus. Nenhum grupo pode reclamar qualquer vantagem no que se refere à intimidade com Deus ou justiça pessoal. O mundo gentil como um todo, e isso nos inclui, é claro, não buscava e não busca Deus como deveria. A nação judaica também não estava mais próxima de Deus na questão de justiça, embora possuísse inegáveis vantagens sobre os gentios. Na conclusão de Romanos 2, podemos então dizer que uma nação não era superior à outra. Tanto gentios quanto judeus eram culpados diante de Deus. Os dois grupos eram pecadores diante de um Deus santo. Esta é a última pergunta do dia, João. Quais são os 3 primeiros chamados de Deus? João vai responder: criação, consciência e aliança, ou a história de Israel. Ron vai dizer: havia algum defeito neles? João vai responder: não da parte de Deus, o problema era conosco. Ron vai falar: esse é o melhor meio de concluir o estudo de hoje. Pense sobre o que conversamos. Você tem alguma dúvida sobre algo que discutimos durante o estudo? Ron vai dizer não. Penso que examinamos tudo sobre os 3 primeiros chamados, mas vou precisar de alguns dias para digerir o que aprendi. Foi muita informação ao mesmo tempo. Ron diz: ainda bem que você tomou notas. Vamos então nos encontrar na próxima terça-feira. Como planejamos? João fala: acho ótimo, Ron. Obrigado. Vejo você na mesma hora na terça que vem. Ron
vai dizer: até logo, João. Fico esperando. Você está gostando da leitura desse livro? Deus chama? Se você ficou com alguma dúvida sobre esse livro, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a sua dúvida sobre esse livro ou qualquer outra dúvida sobre a Bíblia. Podemos conversar aí. Se você mora longe, podemos fazer isso com uma videochamada ou por telefone, uma ligação. Não fique com dúvida, não deixe dúvida, que isso pode atrapalhar a sua salvação, né? Talvez essa seja a sua chance de salvação. Tá bem? Fico à disposição. E se você é novo aqui no canal, deixa aí, faça sua inscrição, deixa um like, compartilha, aciona aí o sininho para o próximo vídeo que eu fizer, você seja avisado, tá bem? E o próximo vídeo a gente vai começar a aprender, né, o quarto chamado de Deus, né? Tá bem? Fiquem com Deus e até a próxima leitura. Amém?